Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje, né, é para comentar um pouquinho de como foi a minha experiência na biomedicina e por que eu escolhi a biologia molecular. Na verdade, as duas coisas estão meio que interligadas, né? Então, lá pelo terceiro, quarto semestre da graduação, eu comecei a fazer estágio em biologia molecular como voluntária, né, como iniciação científica voluntária, num laboratório ali na minha universidade, que é a UBRA de Canoas. Então, comecei o estágio ali, fui me apaixonando, inclusive fiz esse estágio antes de fazer as disciplinas de biologia molecular, o que me ajudou muito depois, quando eu fui fazer essas disciplinas, né? Foi bem importante eu já ter visto na prática tudo aquilo. Na hora que eu tava aprendendo era difícil, mas depois para fazer as disciplinas tudo foi se encaixando, tudo foi fazendo sentido para mim. E acabei escolhendo a biologia molecular meio que sem querer, eu digo que ela me escolheu. Uh, Durante o final da graduação ali por 2013, eu terminei em 2013, no início, final de 2012, agora eu não me lembro, porque fica tudo muito confuso na minha cabeça, assim, tudo passou muito rápido. Eu comecei a fazer estágio, eu já tinha feito estágio de análises clínicas, né, para ter habilitação em análises clínicas num laboratório particular, e depois comecei a fazer estágio também num laboratório no Hospital Universitário da UBRA. A minha experiência naquela época, por causa do que eu estava vivendo num hospital, me fez perceber que análises clínicas em hospital não era o que eu queria naquele momento. Só que aí, nisso, eu já estava quase finalizando a graduação e eu precisava ter um estágio em 500 horas para poder escolher a minha segunda habilitação, porque aqui na UBRA eu sairia com duas habilitações, uma obrigatoriamente em análises clínicas e a segunda eu poderia escolher fazendo um estágio de 500 horas. Então eu comecei a pensar numa solução, né, para eu encontrar algo que eu pudesse fazer esse estágio de 500 horas e foi nesse laboratório de biologia molecular que eu acabei fazendo, né? E essa história tem um pouco a ver com o que eu tinha já comentado com você sobre a depressão que eu tive na graduação, que inclusive eu não tive o tempo de fazer o vídeo, né, porque eu estava no final do doutorado, na correria, mas posso contar um pouquinho da história aqui para vocês. Então, até aquele momento que eu trabalhei no hospital, eu nunca tinha passado por uma situação difícil, assim, na minha vida, né? Tudo era perfeito, tudo tinha acontecido no tempo certo, do jeito certo na minha vida, na minha família. E aí, quando eu comecei a trabalhar num hospital, que eu comecei a ver coisas diferentes da minha realidade, né? Porque num laboratório particular é tudo certinho, são pacientes que vão só fazer um check-up, são pacientes que geralmente tá tudo bem. E no hospital não, no hospital a gente começa a ver pacientes que estão em situações bem difíceis, né? E às vezes até já faleceram quando a gente vai fazer o exame e a gente vê que nem precisa mais fazer porque o paciente já faleceu. No hospital a gente tem muito contato com a família, apesar de não ter contato direto. Para chegar até o laboratório a gente precisa passar por alguns corredores do hospital e a gente acaba vendo muita coisa que naquela época eu não estava preparada ainda. Eu sempre soube que eu não queria trabalhar diretamente com pacientes, porque eu não ia ter estrutura para isso, e trabalhar no hospital me fez ter certeza, né? Principalmente porque tinha um exame que eu precisava fazer que só tinha um aparelho lá na UTI, agora eu já não sei mais como tá, né? Mas na época só tinha lá na UTI, então eu tinha que subir lá, tinha que ver os pacientes às vezes, né? Sem querer, não tem como evitar, né? E eu começava a imaginar que poderia ser alguém da minha família naquela situação, né? Que mais cedo ou mais tarde poderia ser meu pai ou minha mãe. Tudo isso começou a realmente me fazer pirar, assim, né? Esse foi o motivo porque eu tive depressão. Começar a imaginar que alguém que eu amo poderia se encontrar naquela situação. Então, foi algo muito pessoal meu, muito forte pra mim naquele momento. Eu não tinha estrutura. Então, esse foi o motivo porque eu não quis seguir nesse estágio, até inclusive, né, pedir pra sair do estágio que eu tava fazendo, porque não tava me fazendo bem. Todo dia eu chegava em casa com medo de que as pessoas que eu amo falecessem. Né? Então, essa foi a minha história da depressão. Eu precisei de ajuda, eu tive pessoas que me ajudaram. E aí depois tudo mudou, tudo se transformou, né? E graças a Deus a biologia molecular me escolheu. E hoje eu tô na biologia molecular porque realmente eu quero, eu gosto e é isso que eu quero ensinar a vocês, é esse caminho que eu quero mostrar pra vocês. Né? Então, por causa desses estágios na biologia molecular, da minha habilitação em biologia molecular, é que eu consegui o mestrado e o doutorado, e que eu amo, né? Acho que vocês conseguem perceber isso. Tanto é que tô aqui nessa página do Instagram, né, vencendo, né, a minha vergonha de estar falando pra vocês, porque eu tenho bastante vergonha de comentar sobre a minha vida, sobre minha vida pessoal, e tô vencendo isso justamente
por amor a biologia molecular, essa página que eu criei para compartilhar isso com vocês, né? Para mostrar a verdade, a realidade para vocês. E não significa que vai ser assim com vocês. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu comigo naquela época, daquele jeito, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma estrutura, né, psicológica, emocional, para enfrentar as coisas. Cada um sabe como foi criado, o que quer para sua vida, né? Então, eu digo assim, eu quero mostrar para vocês o que eu vivi, porque pode ser que vocês acabem se encaixando nisso também, ou vendo que realmente o que eu vivi não tem nada a ver com vocês e que com vocês vai ser diferente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de mim, por que eu escolhi a biologia molecular, né? Então, praticamente é porque eu já não tinha mais tempo de escolher outra coisa e eu precisei aproveitar um estágio que eu já estava fazendo, né? Porque ao mesmo tempo eu fazia esse estágio obrigatório de análises clínicas e continuava ainda meio que vinculada voluntariamente nesse outro laboratório. Foi aí que eu consegui aproveitar essas horas. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.